fala, ele fala que eu amar e trazer, acolher aqueles inimigos, é a única coisa que ele fala depois. Eu estou trazendo a humanidade junto comigo. Se eu envolvo aqueles inimigos com aquelas vibrações de amor, daquele meu amor sincero, aquilo vai mudar. Aí eles vêm comigo, né? E essa proposta, que esse início aqui, o prefácio que o Emmanuel fala aqui nesse livro, não sei, eu não estava aqui não, mas né? Ali ele trouxe, né? O que adianta eu querer ir lá para cima, evoluir e deixar? A gente está usando os recursos que a gente tem aqui. Entendeu? Então eu tenho que usar para isso, né? Para acolher, né? Então eu achei assim, de uma coisa assim maravilhosa. Aí o Raimundo, que é o encarregado do grupo dos irmãos doentes mentais, né? Que vai auxiliar o grupo a esses irmãos, pergunta o que fazer para auxiliar irmãos encarnados de um agrupamento que não estão interpretando as obrigações evangélicas como dizia. Só para completar um pouquinho, o que ele está falando ali? Muitos irmãos de muitas casas, de muitas igrejas, de muitos grupos espiritualistas, solicitam os irmãos espirituais para auxiliarem e clamam e falam, dão lindas palestras. Ai, aquilo ficou no meu coração, falei, nossa, responsabilidade, eu chego aqui e falo um monte de coisa, depois eu faço tudo errado lá na rua. E é exatamente isso, eles clamam, solicitam, e na hora de fazer, de colocar em prática o Evangelho, viver o Evangelho, não faz. Então, aí ele perguntou, o que eu faço? Né? O que eu posso auxiliar? Aí ele, de novo, Evangelho, Cristo, amor, né? Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a primeira ponto contra a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Os nossos amigos espirituais que nos auxiliam aqui na casa, que nos coordenam, fazem outra coisa senão isso? Fazem, Ângelo. Que paciência que eles têm conosco. Né? Porque eu estou aqui na luta, falo uma coisa, faço outra, aí dá uma dor assim, aí eu já consigo fazer diferente, porque eles estão me inspirando. Né, primeira carta de Timóteo, né, de Paulo a Timóteo, de novo ele usa o Evangelho. Aí eu achei fantástico. Esse foge. Pode ir. Quando fala assim, foge dessas coisas, é porque às vezes a gente se prende ao que o outro está. Mas ele não está ligado com aquilo, né? Sim, vai fazer seu cada um está numa. Vai fazer seu trabalho. Ele está ali, se o Raimundo vai lá e fica preocupado com isso, ele vai estar cumprindo a missão dele. Ela disse, julgamento, está julgando. Ele vai estar cumprindo? Não, aí o que ele orientou? Evangelho. Vive o Evangelho? Vive o Evangelho. Olha que simples, que conciso. E aí a Luciana, que é uma das componentes do grupo do André, perguntou a ele se poderia fornecer se ele poderia fornecer a ela a orientação que necessitava. Ela só falou isso, já que seria a primeira vez que iria à crosta em tarefa de socorro. Ela só falou isso para ele, não deu mais nenhuma dica. De novo, de novo. Aí ele citou Paulo na primeira carta de Tessalonicenses. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Gente, olha que você vê. Tem mais alguma coisa para falar com ela? Ela fala, ele fala aqui, o Evangelho aplicado. Aplicar o Evangelho. Isso é um recurso poderoso para fortalecer e sustentar ela em qualquer ambiente que ela tiver. Né? Né, assim, ter certeza, né? Aí, todo mundo ficou assim, falando assim, meu Deus, é só isso? O que eles queriam? Eles queriam que ele falasse horas ali com eles. Eu estou acostumada a gastar meu tempo com informação, e eu quero ouvir também. E ele mostrou que, para mim, foi de um aprendizado grande de
dessa objetividade, desse foco. Principalmente, não gastar. Principalmente nesse último, né? Quanto que Deus fala com cada um de nós, né? E que muitas vezes a gente tem só que abrir os individual, ouvidos. da forma, né? Da forma que eu preciso, naquele momento, não é isso? E aí, aí ele fala, o evangelho aplicado ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Se eu colocar, fazer aquela questionamento até que eu aprendi aqui dentro da evangelização infantil, uma menina fala assim, na hora da dificuldade ali, eu aplicar aquilo, como é que era? Tem uma letrinha, como é que era? QJF. O que Jesus faria naquele momento ali, daquela minha dificuldade? É aplicar o evangelho. Então, se eu pensar nisso, muda tudo, né? Muda tudo, toda a minha reação. Aí o Cornélio fez uma pergunta, só porque estava todo mundo tão ansioso porque queria mais. Aí o Cornélio só pergunta assim, o que fazer para conservar a alegria no trabalho, perseverança no bem, levantamento da verdade. E numa frase, ele fala, regozijai-vos sempre. Acabou, foi isso. Eu tenho que estar feliz, grato e ter confiança, fé, que eu consigo chegar e executar minha O que eu vejo é que é a gratidão. gratidão. Se a gente está grato, se eu estou grata, a alegria ela vem naturalmente. E eu lembrei, o Rodrigo mandou um videozinho pra gente no WhatsApp, da gratidão, né? É aquilo, meu dia é uma oração, aquele dia tem que ser uma oração de gratidão da hora que eu acordo até a hora que eu... Aí eu falei assim, vou ter êxito, né? Porque eu vou estar aberta. Aí, gente, só para 2 minutinhos, ele desculpa, deixa eu voltar, vai ficar um negócio rápido. Eles ficaram, aí ele vai embora, ele se despede, vai se desfazendo aquela imagem dele e vai, né? Aí os assistentes também colocam um outro magnetismo ali e aquela imagem some. Aí eles ficaram assim, desorientados, querendo saber do Asclepios, de onde que ele vem, aquela coisa. Aí o Cornélio fala assim, olha, ele pertence a qual mundo, né? Assim, aí ele fala, eu achei tão legal. Ele fala, olha, pertence a comunidades redimidas do plano dos imortais, o Asclepios, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Ele é do nosso orbe, só que ele é da Terra, né, Jô? Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis da nossa atual conceituação de vida. Então, assim, eu estou achando que ele é extraterrestre, né? Não é nada. Só que, assim, eu tenho que caminhar, ele fala que vocês têm que caminhar muito, nós temos que caminhar muito para chegar, né? Mas eu posso chegar. A própria terra tem muitas moradas. Muitas moradas, né? Na casa do Pai. E aí ele fala, o André pergunta, então ele não precisa reencarnar mais na Terra. Ele fala, ele pode reencarnar em missão de grande benemerência, se ele quiser, por opção. Mas a intervalos de 5 a 8 séculos. Impressionante. Não dá. Coitado, nem para missão, né? Pra quê, né? Mas é muito benemerência nisso, né? Fazer isso, né? Achei tão legal. Aí ele fala, ele relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha soberana elevação da coletividade a que pertence. Então, eu achei bacana, só para a gente finalizar, essa ideia desse infinito aí, que a gente acha que é infinito. Aí ele fala assim, mas a gente acredita que que o nosso visitante suspira integrar, olha que bacana, no quadro de representantes do nosso orbe, junto a comunidades que habitam Júpiter e Saturno. Ele aspira ainda ir para outros. E esses de Júpiter e Saturno provavelmente aspiram
se juntar à comunidade que rege o sistema solar. E esses últimos, a comunidade que cuida da Via Láctea. E assim sucessivamente. Olha que coisa fantástica. Então, Asclépio e outros que vêm ali naquele lugar são daqui, ligados ao nosso órgão. Né? E aí, com essas noções de infinito, encerraram a reunião encantadora no Santuário de Bênção. Agora, o próximo capítulo, que eu não sei, esqueci o que é, da sequência na excursão que eles vão fazer. Quem? Fabíola. Na excursão que eles vão fazer. Gente, esse capítulo foi maravilhoso para mim. É um convite à leitura. Façam isso, porque é maravilhoso. Muito obrigada. Desculpa não dar muito tempo para a turma falar, mas eu queria trazer o que eu senti, assim, a lindeza que foi esse capítulo. Muito obrigada pelas vibrações de amor. Vou deixar. Cadê Ana? Menina. Correu? Amarelou? Mas que é isso? O que foi? Mas é sua vez. Gente, vocês viram que é dobradinho do casal hoje? Vai falar isso amanhã, é do chefe.